Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudos sobre direito médico, biodireito e temas da bioética. É com grande prazer que recebo vocês mais uma vez. Espero que nós tenhamos ótimos debates e discussões sobre os assuntos que nós vamos colocar em pauta. Meu nome é Dalmo Branquim, eu sou advogado especialista em direito médico e biodireito, sou professor e farmacêutico bioquímico. A minha missão aqui é trazer vocês para discussões de temas polêmicos e temas que possam causar grandes problemas para o advogado na sua atuação diária. E é muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o botão de notificação para que nós possamos estar sempre juntos, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre mais um tema polêmico, mais um tema delicado, como todos os temas de bioética. Nós vamos falar sobre algumas situações em que nós podemos tratar da questão do tratamento médico, da retirada do tratamento médico, da suspensão do tratamento médico. E vamos falar sobre o ângulo também das resoluções do Conselho Federal de Medicina. Esses temas são obviamente polêmicos porque nós estamos tratando com o bem mais importante que o direito tutela, que é a nossa vida. Então, obviamente, nós vamos ter que enfrentar porque é assim a vida, a morte faz parte da vida e é assim que nós temos que encarar. Nós vamos falar sobre diretivas antecipadas de vontade, sobre cuidados paliativos, eutanásia, suicídio assistido, ortotanásia e distanásia e ainda, infelizmente, um tema que é recorrente nos nossos noticiários brasileiros, que é a amistanásia. Vamos falar sobre cada um deles. Acompanhem. Bom, como eu disse no início, os temas não são fáceis e também não são definitivos. Todas as discussões que nós temos em relação a esse assunto ainda são pendentes de conclusão, obviamente. Falar da morte nem sempre é fácil. A morte como uma parte da vida é simples de falar isso, A morte é parte da vida, mas quando nos defrontamos com uma situação em que algum familiar está numa fase terminal ou uma doença incurável, nós nos cobramos e nos questionamos, até onde isso é possível entender. É muito, muito difícil. Quem já passou por isso ou vai passar por isso com esse problema com os familiares sabe muito bem do que eu estou falando. O primeiro tópico que eu separei para que nós comentássemos são as diretivas antecipadas de vontade. Essas diretivas são, na verdade, um conjunto de desejos e opções que são colocadas de forma expressa pela pessoa enquanto maior, capaz, em pleno gozo das suas faculdades mentais, e essa pessoa entende que, em razão do diagnóstico que ela teve, ela vai optar por tratamentos que queira ou não queira se sujeitar, aos quais ela não queira se sujeitar principalmente. Então, essas diretivas de vontade são situações já abordadas por resolução do Conselho Federal de Medicina. Tem a resolução 1995 de 2002 e que ela define as diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos prévios expressamente manifestados pelo paciente sobre os cuidados e tratamentos que deseja ou não receber quando estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade. Essa é a definição que o próprio Conselho Federal de Medicina dá às diretivas antecipadas. O que significa isso? Significa que a pessoa consciente, maior, habilitada, capacitada, ela tem
o privilégio é difícil dizer, né? Mas ela tem o direito de optar por aquilo que ela quer ou não quer receber, relacionados, obviamente, esses tópicos com o tratamento que ela poderá receber, o tratamento no hospital, o tratamento médico e o que ela poderá ainda mais colocar nesse documento. O Conselho entende que essa é uma atitude normal, legítima, né? Agora, o médico também pode desobedecer essas diretivas antecipadas de vontade, caso ele entenda que elas estão em desacordo com as resoluções do Conselho Federal de Medicina ou até mesmo em desacordo com a conduta ética que ele escolheu para atuar, né? Sobre esse ato, sobre essa conduta, é muito importante. Cada médico tem o seu ponto que considera inafastável ou impenetrável e ele deve, obviamente, entender dessa forma. Ele tem que atuar pensando nas consequências. Mesmo porque essas diretivas antecipadas de vontade, elas podem entrar em conflito com aquilo que a família quer para o paciente. É muito difícil isso, é muito complicado tudo isso. Então, nós vemos a pessoa sabendo o que ela vai enfrentar, definindo o que ela quer ou não para a sua vida, mas a família pode entender diferente. É muito difícil isso. E o médico fica em qual condição? Primeiro, importante destacar que, se não houver ofensa a questões éticas nem às resoluções do Conselho Federal de Medicina, o médico deve acatar. Deve acatar essas diretivas, mesmo em conflito, mesmo que elas estejam em conflito com a decisão da família. E entre a decisão da família e o desejo da pessoa, é autônomo o desejo da pessoa e deve prevalecer nesse conflito. Mas falar sobre isso é mais simples do que agir de forma concreta. É muito difícil, a posição do médico é muito difícil. Nós já vimos inúmeros casos em que o médico atendeu às diretivas antecipadas de vontade da pessoa, do paciente, e a família o processou. A família propôs ação de indenização, de erro médico, dano moral, uma série de outras questões que nós já estamos habituados. E também a própria instituição pode entrar nesse conflito, né? Porque o próprio Conselho Federal de Medicina apoia esta decisão do paciente, obviamente com aquelas exceções que eu falei anteriormente. Mas não é uma decisão fácil para o médico. O médico deve, em primeiro lugar, fazer constar no prontuário do paciente esta diretiva ou estas diretivas, né? Porque nós estamos falando de diretivas antecipadas de vontade, e a vontade e o desejo podem ser vários, múltiplos, né? Então, o médico deve fazer constar no prontuário. Além disso, deve comunicar ao Conselho de Bioética da instituição, se não tiver Conselho de Bioética, ao Conselho de Ética Médica, que toda instituição deve ter, ou ainda não tendo, né, comunicar ao Conselho Regional de Medicina ou ao Conselho Federal de Medicina. Então, o médico tem que se cercar de todas as cautelas possíveis e, mesmo assim, ele vai se ver diante de um dilema complicadíssimo e que, obviamente, não é uma questão tão simples de se resolver, tá certo? Vamos falar, então, sobre os outros pontos que nós selecionamos aqui. Cuidados paliativos foi objeto de uma gravação de um vídeo que nós tivemos anteriormente, em que eu tentei colocar a posição dos cuidados paliativos de uma forma bem objetiva e considerando os cuidados paliativos como aqueles que não são superficiais. Porque a ideia de cuidado paliativo é apenas algo superficial para se dizer que está fazendo alguma coisa. Não é isso.
O cuidado paliativo ele exige uma equipe inter e multidisciplinar, com médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. É muito uma equipe de enfermagem muito bem treinada, né? Então são tratamentos que visam atenuar o sofrimento do paciente. São tratamentos que trazem conforto ao paciente, que visam a pessoa e não só a doença. Então, os cuidados paliativos, como nós já falamos, também devem ser vistos de uma maneira bem diferente. A eutanásia, que é o ponto alto dos problemas em bioética, que é o ponto alto dos problemas delicados nesta área, e que, já começando a falar sob o ponto de vista do direito, é crime, a eutanásia é crime, então ela já começa com essa complicação. Nós podemos presenciar em filmes, em séries, esse tema tão complicado, tão delicado sendo tratado. Nós tivemos inúmeros filmes que a gente poderia citar, mas tem um filme do Clint Eastwood, que é um filme que se chama Menina de Ouro. É um belo filme, inclusive, né, que é uma lutadora de boxe, uma campeã, acabou ficando tetraplégica por uma atitude desleal da sua companheira rival, né? E que acabou ficando sem todos os movimentos, teve que amputar a perna, foi uma tragédia. E o técnico dela se viu sensibilizado após os pedidos dela e ele acabou injetando o medicamento que ceifou a vida da Maggie, que é assim que ela se chamava, era o apelido dela. E o que aconteceu nesse filme que mostrou, né, de forma nua e crua essa morte piedosa, né, como é chamada, né? Muitos dizem induzir a morte para aliviar o sofrimento, outros a morte benéfica piedosa. E outros já em contraposição a isso entendem que não, isso vai de encontro a todas as orientações médicas. O médico foi treinado para salvar vidas e não tirá-las, né? Mas a discussão está longe de terminar, são situações complicadíssimas e que também geram e vão gerar discussões no biodireito, discussões no direito médico, obviamente, nós vamos ter conflito, litígio, e é importantíssimo que o advogado esteja preparado, porque ele vai ter que enfrentar essas questões. Eventualmente um cliente o procurará depois disso ter acontecido ou antes mesmo, né? Então é muito difícil, é dificílimo. Nós vamos nos aprofundar mais. Nos próximos vídeos nós vamos ter vídeos só com esses tópicos que eu estou relacionando hoje, como a eutanásia, suicídio assistido, a ortotanásia, a distanásia, a mistanásia. Vamos ter tópicos só sobre um deles e discorrendo um pouco mais sobre situações, sobre casos concretos, sobre uma forma de encarar isso pelo lado do direito, que é esse o nosso objetivo aqui. O outro ponto a ser discutido, que é o suicídio assistido, também nós vamos encontrá-lo em filmes, né, sendo abordados em filmes, séries também. E é uma situação em que se destaca a abreviação da vida feita pelo próprio enfermo, mas assistido por alguém que seja um médico ou outra pessoa. Nesse caso, é a própria pessoa, é o próprio paciente que executa, que pratica o suicídio. Só que aí os meios disponibilizados a ele não vão ser dele, né? Vão ser de outra pessoa. Isso normalmente acontece quando a pessoa está impossibilitada de cometer o suicídio. Ela está numa fase da vida que nem mesmo o suicídio ela consegue cometer. E por isso ela se auxilia, né? Ela se assiste de um médico normalmente ou de uma pessoa que possa fazê-lo em função de piedade, em função
de compaixão, também dilemas a serem enfrentados. É difícil isso, né? Até que ponto você vai auxiliar alguém a se suicidar com uma consciência tranquila, mesmo por piedade e por compaixão? As famílias desta pessoa podem não entender dessa forma, ou mesmo às vezes em situações em que a própria família é quem faz isso, né? Hoje nós temos alguns países que adotam essa possibilidade, como Holanda, Bélgica, Canadá, Luxemburgo e Suíça. Então, já existe aí, nesse caso, existe nesses países uma possibilidade, né, desse suicídio assistido e como um ato legal. Muitas pessoas migram, né, para lá para poder tomar essa medida e fazer esse procedimento que não é legal no país dele. Então, ele vai para a Suíça, que é, com toda certeza, o polo que recebe mais, como infelizmente ficaram conhecidos os turistas da morte. Então é muito forte, né, tudo isso quando nós falamos em abreviação da vida, né, é muito difícil discutir isso. Um outro tópico que também nos próximos vídeos nós vamos ter um vídeo especial só para ele é a ortotanásia. A ortotanásia, que é um meio que não é crime, obviamente, é uma decisão também que tem um amparo do Conselho Federal de Medicina, tem até por meio da resolução 1805 de 2006, que dispõe ser permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu representante legal. Então, quer dizer, nós temos ainda a resolução que, esse é um tópico da resolução, mas a resolução que trata com detalhes essa situação, que é a morte terapêutica, é a morte considerada a morte terapêutica, com cuidados proporcionais à limitação orgânica do paciente. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, é possível você prolongar a morte do paciente, evitar a morte do paciente, prolongando a vida dele, mas de maneira sem muita estratégia, simplesmente prolonga-se e deixa que o objetivo aqui é simplesmente deixar que a pessoa viva, não permitir que ela venha a se encontrar com a morte, então que ela demore muito mais para morrer. Então é muito difícil também, mas já são procedimentos que são adotados pela medicina, e o Conselho Federal de Medicina também regulamenta esta prática. Isso não é um ato que leve à morte ou um ato que auxilie a pessoa a se suicidar, não tem absolutamente nada a ver com eutanásia, nem com suicídio assistido. A ortotanásia é uma decisão que a equipe toma e comunica ao paciente quando é possível, quando ele tem consciência, ou comunica à família e diz, olha, não há o que se fazer mais, né? Nós estamos prolongando aqui, que na verdade nem é vida, pode ser uma vida vegetativa, o paciente pode estar em coma, a atividade cerebral muito baixa, não tem a menor condição de reversão. Então, nesse caso, obviamente, a família, em alguns casos, concorda e toma a decisão da ortotanásia. Mas também não é fácil, porque é muito difícil entender o que se pode fazer antes ou depois, ou aguardar alguns dias, ou aguardar um mês, ou aguardar anos. Nós sabemos que há históricos de pacientes que ficaram em coma por anos, né? Então, tudo isso vai depender do laudo, do que a equipe comunica, da forma como é comunicado, de que maneira isso vai ser abordado, né? Obviamente que a equipe dizendo, olha, a atividade cerebral é quase zero, a morte cerebral ou encefálica
com toda certeza já está, né, para chegar, ela é iminente. Então, tudo isso vai ser avaliado pela família, né, obviamente. E aí nós temos uma situação também muito delicada, é um dilema complicado, e nesse ponto entram aí as equipes, né, de cuidados paliativos, para pelo menos cuidar do sofrimento, para aliviar o sofrimento dessa pessoa, mesmo numa situação de morte iminente, de morte cerebral iminente. Então é muito, muito complicado, né? Porque nós temos aí várias polêmicas a serem enfrentadas, principalmente da família, né? Que a família quer que a pessoa fique com ela o maior tempo possível, quanto mais tempo, melhor. Então é essa a ideia. Então fica realmente difícil de decidir, mas a ortotanásia é um procedimento legal, legítimo, e é regulamentado também pelo Conselho Federal de Medicina. A distanásia, que é o contrário da ortotanásia, nós podemos dizer que é a oposição a esse tratamento, que é o prolongamento artificial da vida de maneira assim, insistente, sem pensar no sofrimento do paciente. É um sofrimento desnecessário, longo, em que o paciente não é mais nem possível de alcançar a cura e não tem a menor possibilidade de se reverter. É considerado um tratamento fútil e por alguns que defendem a ortotanásia, por exemplo, e que é, obviamente, o oposto da ortotanásia. Então, a distanásia também não deixa de ser polêmica. Já seria o contrário, né? O oposto da ortotanásia, que seria prolongar buscar a qualquer preço o prolongamento da vida dessa pessoa. E aí também é muito complicado. O próprio Código de Ética Médica veda o médico de empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou sua impossibilidade e, no caso, o seu representante legal. Então, o Conselho também veda ao médico que ele se utilize de meios para satisfazer apenas o seu ego, para dizer, não, eu mantive o paciente o mais tempo possível com vida, né? E aí nós precisamos ver que tipo de vida é essa, né? Que tipo de vida. Então, também não deixa de ser polêmico, não deixa de ser um dilema que o médico tem que enfrentar. E, por último, a mistanásia, que é a morte pelo descaso, que é a morte que, infelizmente, é recorrente no Brasil. Infelizmente, nós vemos sempre pelos noticiários, pelos jornais, que é a morte causada pelo próprio sistema de saúde, em que um paciente não pode ser atendido, morre no corredor, não consegue a internação em UTI, não consegue, em muitas situações, nem mesmo ir para um quarto de um hospital. E nesse período de pandemia, esses 2 anos, nós vimos muito isso, né? O paciente que nem podia ser atendido, não passava nem da recepção, ficava às vezes no corredor, morria no corredor, muitos sufocados pela falta de ar, não podiam entrar, não tinham leito de UTI, não podiam ser entubados, um desastre total. Então essa morte, essa mistanásia, que é chamada de morte miserável, é difícil qualificar a morte, né, colocar adjetivos, mas existem, como lá atrás, nas diretivas antecipadas, né, de vontade, ela é chamada também de testamento vital, testamento vital. Então, a mistanásia, ela é a morte miserável porque o paciente, às vezes, fica 3, 4 dias, 5 dias num corredor, morre no corredor ou sentado numa cadeira, não consegue atendimento, não consegue fazer uma nebulização, não consegue tomar um medicamento e ali onde está, né, ele acaba falecendo. É mais uma situação desastrosa.
E é isso que eu gostaria de passar de forma superficial e dizer para vocês que cada um desses temas será objeto de um vídeo integral sobre o assunto. Nós vamos dividir e falar de forma profunda, colocando jurisprudência, doutrina, literatura médica, que eu considero sempre importante, acompanharmos a literatura médica. São vários artigos importantes que vão nos auxiliar nesse trabalho de direito médico, biodireito. Vamos utilizar os temas da bioética para fazermos a diferença, para entendermos bem de ética, moral, religião, espiritualidade, tudo isso entra na bioética. Sabe, eu acho que é muito importante nós termos todos esses conceitos, porque o paciente tem a espiritualidade dele, a religião, tem os seus conceitos morais, e nós temos que entender isso. E também, para conversarmos com a família, para termos esse trabalho nosso realizado com eficácia, nós temos que entender muito bem o que eles estão sentindo. Não é porque nós somos advogados, que somos especialistas em direito médico, biodireito, que nós vamos nos ater apenas às leis, apenas às normas. É muito importante que a gente também consiga entender o lado espiritual, o lado da fé da família e do paciente. É muito importante. Pessoal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, vamos trabalhar juntos, vamos conversar bastante sobre esse tema. Estou à disposição de vocês para discutir, para responder aos questionamentos e para fazer esse nosso canal enriquecer-se pela opinião de vocês. Tá certo? Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.